A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para a amada igreja. Estamos aqui reunidos mais uma vez, queridos, para não interromper o nosso estudo das quartas-feiras. E agora vai ser assim, né? O tempo está exigindo que a gente mude as nossas rotinas, que a gente venha mudar a forma de transmitir a palavra de Deus, não aqui reunido, mas na igreja, mas reunido numa só fé, num só propósito de adorar a Deus e continuar no nosso estudo, como é feito toda quarta-feira. Então, daqui por diante, toda quarta-feira, os irmãos vão receber com outros professores o ensinamento da palavra, de uma forma sistemática, como tem sido feito há alguns anos aqui na igreja. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a carta, o capítulo 8 da carta aos Hebreus. Mas antes vamos orar em nome de Jesus, né? Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade, Senhor, de meditar a Tua palavra, de aprender mais de Ti, Senhor. A cada dia, Pai, precisamos crescer na graça e no conhecimento, até mesmo, Senhor, para que tenhamos mais entendimento de tudo que tem acontecido no mundo, que acontece na nossa vida, para que possamos estar com nossas mentes, Senhor, firmes em Ti, para que nossa mente não venha oscilar, Senhor, mas venha permanecer firme na fé em Ti. Ser conosco, Pai, que possamos aprender mais de Ti e colocar em prática os Teus ensinamentos, que possamos, Senhor, ficar cada dia mais, Pai, firme nas promessas que o Senhor deixou para nós. E nós entendemos, Pai, que a maior promessa que está sobre a igreja, sobre nossas vidas, é uma vida eterna com Cristo. Que possamos prosseguir, Pai, aprendendo mais a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos aprender um pouquinho mais aqui na carta, o capítulo 8 da carta aos Hebreus, e nós entendemos que a carta aos Hebreus ela foi escrita com um dos propósitos, propósito que foi para registrar. Estamos alcançando essas palavras até o dia de hoje, inspirada por Deus, o autor desconhecido, mas a carta aos Hebreus é uma exortação a uma experiência completa de salvação. Olha que coisa linda de Deus deixar para nós tudo aquilo que a gente precisa para nos dar suporte, para que a gente permaneça firme. E como permanecer firme no Senhor. E o capítulo 8, ele vai falar sobre a excelência do ministério de Cristo. Cristo é o nosso novo concerto, o concerto eterno, a nova e a melhor aliança. Por que é nova e melhor aliança? Porque ela é definitiva, Então, a gente percebe, se os irmãos puderem, agora que estamos com um pouco mais de tempo em casa, ler todo o livro, toda a carta aos Hebreus. É um livro pequeno, são 13 capítulos só. E se os irmãos puderem ler também o capítulo 9, que será explanado na próxima semana, ensinado na próxima semana. Ele vai falar do sistema da salvação de Deus. Olha que lindo. Deus, ele é perfeito, ele fez tudo perfeito e ele continua fazendo tudo perfeito. Se vocês imaginarem que adoram Deus e que louvam Deus, que criou e não cria mais, aí você está com a mente limitando ao teu Deus. Mas o nosso Deus, ele é ilimitado. Ele é um Deus que está superior a todas as coisas. Então eu vou ler um versículo e explicando esse versículo para melhor entendimento. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Esse versículo ele está falando diretamente de Jesus Cristo. Ele está falando, Jesus Cristo, ele retorna para o seu lugar de origem, Ele está sentado à direita de Deus, o que significa
essa explicação do primeiro versículo do capítulo 8, é que o Senhor, Ele está no teu alto e sublime trono, Ele está acima de todas as coisas, Ele é supremo, Ele é Senhor todo-poderoso, então Ele está acima, superior e acima de todas as coisas, né? Ele cumprindo fielmente o seu sacerdócio, o sacerdócio de Jesus, o sacerdócio real, o sacerdócio perfeito. O versículo 2 vai falar assim: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não homem. Aqui ele está dizendo o quê? Que o Senhor, ele está no santo dos santos, exercendo a sua função a qual Ele tomou para si, de ser sacerdote real, né? A função verdadeira, o verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo é o corpo de Cristo agora glorificado. Isso nós temos total convicção de que o Senhor, Ele vive e reina, e isso é para sempre, né? Ele já habitou em carne entre os homens. Hoje somos nós o templo do Senhor, porque Ele disse que não nos deixaria órfãos, e Ele não nos deixou. Ele deixou o quê? O Espírito Santo. Então, se nós, igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, hoje nós, aceitando Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a presença viva, nós habitamos em nós o Espírito Santo de Deus. E no versículo 3, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Olha que lindo! Ele, por vontade própria, ele, além de ser o sumo sacerdote, ele também é o próprio sacrifício. Cristo, ele entrou em seu santo lugar com o sangue dele derramado. Deu a si mesmo como sacrifício vivo. Ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Este sangue tem eficácia para aspergir em nossas vidas, igreja. O sangue de Jesus tem a eficácia de aspergir em todo crente, com o fim de sua eleição. Eu vou ler aqui, abrir um parênteses aqui e ler na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, vai explicar bem essa eleição. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Jesus entrega-se por inteiro. Ele não fez nada por metade ou com reserva. Ele fez com totalidade, com entrega total. Não foi, como diz aqui, que o sacerdote teria que oferecer alguma coisa. Ele não ofereceu alguma coisa, ele se ofereceu, sendo ele totalmente homem, totalmente Deus. Ele entrega a si mesmo em sacrifício vivo. É mais do que tudo, é o tudo de Jesus Cristo. No versículo 4 diz assim: ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Ora, por que aqui o autor diz que se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote seria? Veja bem, queridos, naquela época, os sacerdotes eles seguiam a lei, entre aspas, de Moisés, que o Moisés recebeu de Deus lá no monte. Essa lei era aplicada, né? E aí, os sacerdotes eles estavam muito presos à lei. Eles estavam ali seguindo
a lei. Porém, por que Jesus não poderia e nem seria se estivesse aqui um sacerdote? Porque Jesus, ele ainda que tenha cumprido a lei, mas ele é superior à lei. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus dando a si mesmo para resgate para si, para resgatar o povo que havia perdido. A intimidade, veja bem, antes na lei, quando existia sacrifício, o sacrifício ele não era de arrancar o pecado. O sacrifício ele aplacava a ira de Deus, escondendo o pecado com o sangue de um animal. Porque o animal não tem pecado, era puro, mas era um animal. Agora, em Jesus Cristo, ele arranca o pecado, ele tira o pecado daqueles que querem ter uma nova vida e reconhecem o plano dele de cruz. Então, ele arranca o pecado e lança fora e traz para aquela pessoa uma nova vida, uma esperança de vida, mas vida no Senhor. Não só com expectativas, mas com realizações sobre as promessas que Deus tem. E aqui no 5 vai dizer assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Ou seja, Deus revela a Moisés lá no monte como deveria ser aquele tabernáculo terreno. Dá medida, diz como que tem que ser, das divisórias, dá tudo perfeitamente, porque Deus ele é organizado, ele é detalhista, ele gosta de tudo bem feito. Porém, esse tabernáculo era um tabernáculo que tipificava o que estava por vir, era uma simbologia, era uma sombra do que estava por vir. Significa que Deus estava preparando o coração, preparando aquele povo, o procedimento daquele povo para a real aliança, para o tabernáculo perpétuo Jesus Cristo. Então, nesse 5, ele vai realmente falar. Se os irmãos quiserem, puderem, dar uma verificada em Êxodo, capítulo 25, versículo 40, que ele constrói o tabernáculo, conforme Moisés, ele segue à risca tudo que o Senhor o revelara, tudo que o Senhor falara para ele, Moisés ali segue certinho como que tem que ser feito, com muito zelo, com esmero. Ele foi um homem obediente dentro daquilo que Deus apresentou, propôs e ele executou, Então, ali era uma sombra do que estaria por vir. Eu digo assim que é como se fosse um treinamento, Estava treinando, como Deus hoje está treinando a gente, que vai ter um momento que a igreja será arrebatada e o povo precisa estar preparado. Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. E a igreja precisa estar preparada. Da mesma forma que o povo precisava saber como adorar e como proceder com Deus Todo-Poderoso, Então, ali Deus propõe a Moisés para fazer de uma forma, mas da forma mais perfeita possível, com todas as apresentações e simbologias, E observar, para que Moisés observasse com obediência e precisão o padrão dado por Deus. Queridos, nós precisamos observar a palavra de Deus, as leis de Deus. Nós não damos conta de cumprir tudo que Deus requer de nós, mas nós temos que ter o desejo, a vontade de obedecer o nosso Pai. O obedecer, ele é melhor do que o sacrificar. Então aqui ele está nos alertando através do que Moisés ali fez, que fez com esmero, E nós precisamos obedecer. Nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que a pessoa, através do Espírito Santo de Deus, é uma pessoa que mora em nós. Precisamos ter cuidado com o que falamos, com o que
com quem nos relacionamos, como que o mundo nos vê como referência de Deus aqui na terra, precisamos ficar atento com o nosso proceder, né? E aqui no versículo 6, né, prosseguindo aqui no estudo de Hebreus capítulo 8, agora no versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Por glória! As promessas agora, nesse novo concerto, novo e definitivo concerto, elas são muito maiores, elas são promessas grandiosas de Deus para a vida do seu povo, né? Então Jesus volta, né? A sua forma original, ele volta para o seu lugar de origem, como ele é, em corpo glorificado, em seu esplendor e majestade. Mas agora ele volta como o nosso mediador, o mediador entre nós e Deus, para levar a efeito pacto, né? A gente pode falar pacto, pode falar aliança, pode falar concerto, está se referindo ao concerto, a essa aliança, esse novo pacto, né, de Deus, né, para conosco. Agora não estamos mais sem um mediador para trazer esse relacionamento e nos conduzir de volta para o nosso Criador. Agora Jesus é o nosso mediador, certo? Então esse mediador que é confirmado, é firmado, promulgado como uma lei, mas só que essa lei agora, queridos, é a lei da fé, é pela fé, né? O Evangelho é fundado na lei, no Espírito, na essência do Evangelho Santo. Então, a nossa fé em crer em Jesus vai nos trazer uma nova vida, e uma vida que a palavra promete, que ela é com abundância. Porque nós vamos agora, né, trazendo uma paz que excede o entendimento humano, né? Como nós temos nos comportado diante das adversidades, sendo filhos do Deus Altíssimo. A mente traz perturbações, mas quando a gente está acompanhado da pessoa, do Espírito Santo, ele nos traz o quê? Calma, paz, traz leveza em meio ao turbilhão que o mundo tem passado. Estamos no mundo, queridos, mas nós não somos daqui, somos estrangeiros, peregrinos, estamos indo em direção à nossa cidade celestial, à Nova Jerusalém, a Israel de Deus. Então, queridos, as promessas do Antigo Testamento eram principalmente as coisas da terra. As do Novo Testamento, essa nova aliança, são de bênçãos celestiais, são promessas de vida eterna, de bênçãos celestiais. Do Antigo Testamento, ele estava ali, foi necessário que tivesse o tabernáculo, foi necessário a impor a lei, né, a lei dada por Moisés, porque tudo isso serviu como uma pedagogia. Através disso tudo, o povo foi ensinado, através disso ele foi guiado em direção a essa promessa e preparado o povo de Deus para receber a Cristo, ainda que a gente saiba que nem todos o receberam, mas olha nós aqui tendo sido alcançados pelo amor de Deus, né? E no versículo 7 vai falar assim: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ele está falando que se aquele primeiro concerto fosse suficiente, porque dentro da lei, na sua forma moral, ela era irrepreensível, mas não para a salvação. Então, quando houve a necessidade da segunda aliança, o pacto, o concerto, foi porque a outra não era suficiente para trazer o povo em aliança, a intimidade e eficácia de salvação. Porém, aqui no 8 vai estar falando assim: porque repreendendo-os lhe diz,
Eis que virão dias, o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Aqui ele está falando o quê? Que a lei em si mesmo não é culpada do povo no primeiro concerto não alcançar a salvação através da lei. E só através de Jesus. E aqueles que obedeceram, né, e que permaneceram debaixo da vontade de Deus na antiga lei, e aqueles que estão debaixo da nova lei, obedecendo e seguindo a Cristo. Então a lei em si mesmo não era culpada, e sim as pessoas que não a observaram, não a cumpriram, né? E Deus prometeu a Israel que seria restaurado através do trono perpétuo de Davi, e o foi através de Jesus Cristo, né? O trono espiritual foi cumprido no pacto do Evangelho, pelo qual Deus perdoa os pecados de seu povo e escreve sua lei pelo seu Espírito no coração do crente. No livro de Jeremias, ele profetizou ali no capítulo 31, depois se os irmãos quiserem conferir, no capítulo 31, no versículo 31 e 32, Jeremias profetizou que no tempo futuro Deus faria um novo concerto, um concerto ainda melhor para o seu povo. E assim foi cumprido, porque a palavra de Deus, uma vez dita, não retorna para a boca do Senhor. Uma vez que o Senhor prometeu, queridos, fique no aguardo, porque Ele vai cumprir, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E no versículo 9, já estamos caminhando para o final, né? No versículo 9, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. O que o Senhor quis dizer aqui nesse 9, queridos? Que se os pais no tempo antigo não permaneceu nele, não permaneceu com o Senhor também não os considerou. Assim como eles não cumpriram a vontade de Deus, não cumpriram a vontade de Deus, então assim o Senhor também não os considerou. Como um pai conduz seu filho para o caminho, ele fez a promessa. O Senhor, Ele quer pegar pela mão da igreja e conduzir para alcançar a promessa. Mas é preciso que a igreja se disponibilize ao querer de Deus. Deus, ele não afasta ninguém dele. São as pessoas que, por fraqueza ou por um determinado, por desobediência, saem da presença de Deus. E quando a pessoa sai da presença de Deus, ele deixa de ficar no abrigo do Altíssimo. Então o Senhor, Ele vai te retribuir aquilo que você está fazendo com Ele. Se você não está debaixo do querer dEle, não está considerando o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus também não o considera. E é isso que Ele está falando aqui no versículo 9. E no versículo 10, diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, queridos, Deus aqui quer unir, né? Estão unidos no Israel espiritual. A palavra diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Lógico que os que reconheceram Jesus estavam ali em Israel. Muitos eram judeus, mas em sua totalidade eles não o viram como Messias. Infelizmente, até hoje eles não reconhecem Jesus Cristo como o Messias esperado, né? Então, eles não o reconheceram, mas foi ali, através do seu povo, em sua terra, Jesus começa o seu ministério e foi aceito por muitos deles, certo? Então,
esse Israel que ele fala aqui hoje todos nós fomos alcançados. Nós em outro tempo éramos gentios, hoje estamos ligados na videira verdadeira, fomos enxertados na videira verdadeira, Jesus Cristo. Então hoje existe uma Israel de Deus, nós somos o Israel espiritual de Deus, a igreja eleita. Podemos verificar isso, como foi dito lá no versículo 6, que nós citamos a passagem de primeira carta de Pedro. Depois vocês podem verificar. Porém, uma cidade, para ela ser uma cidade, queridos, ela precisa ser habitada, para que ela se torne, estabeleça como uma cidade. E é o que o Senhor, Ele preparou, Ele está tudo pronto, nos esperando. A cidade celestial habitada, será habitada pelo Israel de Deus, que é a sua igreja. Nós estaremos, em nome de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, um dia estaremos habitando com Ele. E nós entendemos aqui, querido, que Ele diz que vai colocar entendimento. Esse entendimento é no intelecto, mas também no emocional, no coração, como a gente usa, o cardial, o coração como fonte de emoções, Então, o que a gente entende aqui? Deus, Ele nos convida a ser racional, mas Ele também nos convida a crer, a ter fé, de crer nele, ainda que o mundo ache um absurdo, todo esse plano escatológico, tudo isso que nós cremos, para o mundo pode ser loucura, mas para nós é vida eterna com Cristo. Queridos, nós, ao mesmo tempo que precisamos ter essa certeza de fé em Cristo Jesus, nós precisamos ter, no lado racional, o entendimento, porque Ele quer que a gente saiba quem estamos servindo, quem estamos adorando e o Deus que nós cremos. A grandeza que Ele é, nós precisamos ter entendimento de quem é Deus. E eu nessa hora eu pergunto, quem é Deus na sua vida? Que papel de fato Ele está exercendo na tua vida? Então Ele nos convida a ter entendimento e Ele coloca esse entendimento com o coração aberto e com a fé que Ele planta em nós e nós fazemos com que aquela fé cresça. Ele nos dá entendimento para que nós venhamos alcançar essa vida eterna com Ele, E Ele diz, eu serei o seu Deus. Isso é cumprimento de Deus. O quê? Deus, Ele entra no nosso interior e no nosso interior a glória dEle, o amor dEle nos invade de tal maneira que isso vem para o exterior, Então, é o espiritual, o lado nosso espiritual, a nosso semblante muda diante da presença viva e eficaz de Deus em nossas vidas. Ele se manifesta, não fica contido dentro, ele se manifesta para o exterior. Depois, se os irmãos quiserem ler em Apocalipse, eu até vou ler agora para a gente entender o que significa. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. É a palavra que nos dá a garantia. E no versículo 11 diz, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Queridos, ele não está dizendo aqui que não é para a gente evangelizar, não é para a gente pregar o evangelho. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra aqui quer dizer que não será preciso é no momento que você está em Cristo, que você vive com Cristo, você não tem uma dependência, a tua fé não está firmada no que os homens vão falar ou pregar, porque agora você tem acesso livre às Escrituras, ao Pai, você tem liberdade de conversar.
E a palavra de Deus diz em João 14, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, ele já enviou, em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, coloque dentro da tua memória e o Espírito Santo vai te trazer o discernimento e a palavra do Senhor e aquilo que o Senhor tem palestrado contigo te dará força no momento oportuno para a tua caminhada. É lógico que é importante o estudo coletivo. Nós estamos aqui agora justamente isso, fazendo um estudo de parte da Escritura, de uma pequena parte da Escritura, né? O ensino mútuo é muito bem-vindo, é muito bom, mas o Espírito Santo ensina sobre o pecado, ensina a remissão dos pecados e a santificação no interior do crente. Ele não vai precisar consultar alguém para saber isso eu posso, isso eu não posso. A pessoa do Espírito Santo que habita em ti hoje, irmão, ele vai te sinalizar quando você está agindo corretamente, em linha com a vontade de Deus, ou que você não está em linha com a vontade de Deus. O nome disso é intimidade, sensibilidade com o Espírito Santo. E isso todo crente, a partir do momento que ele diz sim para Deus, ele já ganha essa presença e essa orientação. Então, queridos, o Espírito Santo ensina cada crente. Basta querer ouvir e ter sensibilidade de ouvir a palavra de Deus. E o versículo 12 vai dizer assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Olha, queridos, não é por mérito próprio, não é por conquista própria que a gente vai alcançar a eternidade com Cristo, ou saber conduzir a nossa caminhada neste novo concerto para viver uma vida eterna com Cristo. É por graça, é por misericórdia. Graça é algo que eu não mereço, mas o Senhor me dá, Ele me concede pelo amor que Ele tem pela minha vida. E misericórdia é algo que eu possa ter infringido e Ele poderia de uma forma muito dura me cobrar, mas a misericórdia dele se alonga de tal maneira, pelo amor dele, ele não me cobra, mas ele, como um pai amoroso, me instrui e me coloca no cerne da vontade dele, uma vez que eu queira viver sempre essa vontade dele. Então Deus usa de misericórdia, ele, com o amor grandioso do Pai, ele não vai te castigar de forma contundente, mas nós, como buscando a santidade em Cristo, buscando a santificação em Cristo Jesus, nós precisamos ser crentes cautelosos. Nós precisamos nos vigiar, porque somos limitados. E Deus sabe que somos limitados, mas em Cristo Ele é a nossa fortaleza. É Ele que vai nos conduzir para que a gente venha fazer a vontade dEle e ser dignos na justificação de Jesus para ter uma eternidade com Ele. E para finalizar, queridos, o versículo 13 do capítulo 8 diz assim: dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, o primeiro concerto foi necessário? Foi. Teve o primeiro, por isso teve o segundo. Por que ficou velho? Porque ele ficou ultrapassado. Ele não mais serviria para o plano maior de Deus. Então a nova aliança torna a anterior, que ficou ultrapassada, não tem mais efeito. Diante da nova, não é apenas nova essa aliança. O novo concerto, a nova aliança, o novo pacto, ela é perfeita e com efeito totalmente eficaz. Agora não é mais um sangue de um animal derramado para cobrir ou aplacar a ira de Deus e cobrir o pecado. Agora esse sangue derramado na cruz é para a retirada completa do pecado. Deus, ele fala, uma vez que você se arrependeu, ele diz: dos teus pecados me não lembro mais, e joga no mar do esquecimento. Então, queridos, essa nova aliança,
é uma aliança perfeita. A anterior aplacava, essa retira. É uma aliança que dá total comunhão com Deus, traz restauração de vida, traz o reino de Deus aqui na terra para que a gente viva uma vida de abundância em Cristo Jesus. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, seu sangue derramado nos redime dos pecados, mediante arrependimento e reconhecimento de que Jesus é o Senhor e Salvador. Só nele tem vida eterna. Não esqueça disso, irmãos. Não há outro mediador, não há outro intermediário. Somente Jesus. Ele pode trazer uma nova vida e uma vida com abundância em Cristo Jesus. Eu espero que os irmãos tenham aprendido um pouquinho da palavra. Sou muito grata a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor continue abençoando. E leiam o capítulo 9, que será dado na próxima semana. Os irmãos leiam, para que quando o professor trouxer, os irmãos já tenham um entendimento maior. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.